Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, novamente eu quero pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, para que juntos possamos novamente dar continuidade ao estudo sobre vocação e chamada, onde eu estou me baseando no livro do pastor Antônio Cícero Alves, ele que tem esse trabalho, e eu estou me baseando, falando junto com a palavra de Deus, né? Lógico, falando sobre a chamada do homem, do servo de Deus, né? Que a chamada ela não é pelo bem-querer do homem, né? Mas pela vontade divina, pela vontade de Deus. Então nós vamos fazer aqui uma oração e dar continuidade ao nosso trabalho para a edificação da vida dos irmãos, tá bom? Maravilhoso Deus e Pai eterno, nos colocamos na Tua presença, meu Pai. Pedimos a Tua ajuda, a Tua direção, para que o Senhor venha, ó Deus, falar ao coração de cada irmão este trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar a iluminação, meu Pai. A Tua palavra, abrir a mente dos irmãos, em nome de Jesus, aqueles que já estão há muito tempo na igreja, aqueles que ainda estão chegando, que haja uma conscientização, meu Deus, de que o Evangelho, meu Pai, não é brincadeira, do que o Evangelho não é simplesmente colocar alguma pessoa no altar ou dar a ela uma função, um cargo, porque ela tem conhecimento, ou porque ela tem influência, ou porque ela tem dinheiro, mas é algo divino. A chamada, a vocação é divina. Então que o Senhor possa, meu Deus, clarear a mente dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça. Pois o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da igreja, Pai. Por isso, venha abençoar esse trabalho, Jesus. Que seja para a edificação do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos. Fico feliz em mais uma vez trazer uma porção da palavra de Deus, em estar junto com os irmãos, né, praticamente lendo um livro, né, falando daquilo que está dentro do livro, aprendendo junto com os irmãos, porque a gente nunca sabe tudo, né, o homem é limitado. Então, eu aprendo, você aprende, nós aprendemos juntos, outras pessoas irão aprender com vocês, porque Deus é isso, né? Deus ele quer que a gente passe conhecimento daquilo que a gente aprende para os outros. Que não adianta, se a gente morre e leva conhecimento, e aí? Nós temos que passar aquilo que Deus nos deu, né? Condição de aprender. E pela misericórdia de Deus, irmãos, Deus me deu certa condição de aprender, tive ajuda da minha família, né? De poder aí, pela misericórdia de Deus, fazer um seminário, estudar, né? Mas mesmo assim a gente não sabe tudo, porque a palavra de Deus ela é espiritual, né? E você tem que estar todo dia debruçado diante da palavra de Deus, buscando entendimento, aprendendo, lendo livros também, né? Para ajudar no seu conhecimento, naquilo que você crê. Não só livros, irmãos. Às vezes eu vejo muita gente, eles dizem assim, não lê o livro de teólogos da presbiteriano, né, que são reformados, eu não leio o livro disso, livro daquilo, mas eu não penso assim. Eu acho que é importante você conhecer um pouco de tudo, de você conhecer o que o outro está pensando, para que você tenha respaldo para refutar, ou ver se aquilo que ele pensa é de acordo com a palavra de Deus, ou aquilo que ele pensa, que eu penso, eu posso estar errado, e de repente o irmão tem uma compreensão melhor, então me trazer informação, porque é assim, irmão, conhecimento é assim, a gente nunca sabe tudo, né? A gente vê uma discussão aí por conta de a igreja vai subir antes do arrebatamento, a igreja não vai subir, vai ficar no arrebatamento, é mid-tribulacionista, é pré-tribulacionista, é pós-tribulacionista, sabe, irmão?
essas coisas não vai influenciar na salvação. O importante é nós permanecermos firmes no Senhor. Se a igreja vai subir antes da grande tribulação, no meio, no final ou depois, se a igreja vai ficar, não importa. O importante é a gente permanecer fiel a Deus, porque isso não vai influenciar essas questões, né, de futurísticas, né, escatológicas. Ela não vai influenciar. Pelo menos eu penso assim. A não ser que outra pessoa pense, não, quando Jesus não voltar eu vou ficar aí brincando. Aí já é outra coisa, né? A pessoa não leva a sério o evangelho, quer ficar brincando, acha que Jesus não está voltando, então ele pode fazer o que quiser, e que se prega é brincadeira, e aí a pessoa vai acabar perdendo a salvação. Por isso eu acho importante a gente conhecer um pouco de tudo, né? Para a gente poder ter conhecimento, analisar, não ficar discutindo ou afrontar, mas poder ensinar à igreja aquilo que o Espírito Santo nos tem passado, né? Para que as pessoas possam ter uma compreensão da palavra de Deus melhor. A gente nunca sabe tudo, irmão. Nós precisamos de Deus para nos orientar. Louvado seja Deus. Pelo menos eu preciso de Deus para me ensinar a palavra dele, né? Porque eu não quero estar ensinando uma coisa que eu não vivo, eu não quero estar ensinando uma coisa errada, que leve os irmãos a pecar, a fazer algo de errado. Não. Meu desejo é ensinar, é ver as pessoas sendo edificadas, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. E isso a gente faz o quê? Estudando a palavra de Deus, orando, né? Sendo uma pessoa equilibrada em tudo, né, irmão? Nós não podemos ser radicais, extremistas. Nós temos que ser pessoas equilibradas naquilo que diz concernente às coisas de Deus, né? Porque tem muita gente aí, irmãos, que infelizmente ela é tomada pelo fanatismo, né? Muitas das vezes não pede o discernimento a Deus das coisas que estão acontecendo à sua volta, ou onde ela está inserido, ou até mesmo da instituição religiosa a qual ela está inserida. Ela não pede a Deus direção e acaba se enganando ali, né, com movimentos que não são de Deus, que não vêm do Espírito Santo, e acaba se engodando e acaba sendo um instrumento do inimigo. O que mais a gente vê aí hoje dentro das congregações são coisas que realmente a gente fica espantado. A unção da prosperidade que se fala, é a unção do riso, é a unção do caicai, isso aí já é de muito tempo, a unção do caicai, do riso. São pessoas montadas nas costas do outro, rodando dentro da igreja. Então, irmão, as coisas de Deus, elas têm que ter ordem e decência. Senão as pessoas do mundo vão achar que nós somos pessoas perturbadas mentalmente, pessoas desequilibradas, pessoas que não pensam, né? Que não usam a razão, levada pelo fanatismo. E o que a gente tem mais visto hoje em dia são congregações assim, irmão. Pessoas levadas pelo misticismo religioso, tudo é visão, tudo é revelação. Não pede orientação a Deus, não pede o discernimento a Deus das coisas espirituais. Então tem que ser, irmão, ponderado. Nós temos que ser ponderados. Nós temos que ter discernimento de espírito, irmão, daquilo que está ao nosso redor, à nossa volta, dentro do arraial onde nós estamos ali, na igreja, participando daquilo que se fala em cima do púlpito, do que o pastor fala, do que o outro irmão está falando, do que eu próprio estou ensinando. Vocês têm que ter discernimento. Temos que ser aquele crente, né, irmão, de Bereia, que abria a Bíblia e ficava lá olhando se aquilo que estava sendo ensinado era coerente, estava de acordo com a palavra de Deus, se aquilo que é dito em cima do altar é coerente, é realmente aquilo. Porque, irmão, o que está em jogo é a salvação da sua alma. Você já parou para pensar? Não é riqueza, irmão, mas é a salvação da sua alma.
salvação, talvez de um amigo que você esteja orando, de um familiar. Não é enriquecer. Porque se você se deixar levar porque eu quero prosperar, eu quero ficar curado, e aí você fica nessa loucura e acaba perdendo a sua salvação. Porque a salvação é mais importante do que o ouro e a prata. A salvação é mais importante do que uma cura, irmão. Porque quando nós temos Deus, nós temos paz. Ele supre as nossas necessidades. Por mais que venha a doer, a nos perturbar, a nos deixar fora do eixo, porque há momentos em que a gente não sabe o que fazer, mas quando nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com Cristo, irmão, nós podemos vencer o mundo. Com Cristo, irmão, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E hoje que nós vemos aí, irmão, são pessoas que estão em cima dos púlpitos, irmãos, fazendo coisas erradas, pessoas que se denominam pastores, mulheres, homens, que estão por aí pregando coisas erradas. O evangelho, irmão, escandalizado, virou motivo de chacota, virou meme. As pessoas brincam com as coisas espirituais, faz chacota da gente, não leva a sério. Por quê? Porque não se está pregando um evangelho genuíno. Porque as pessoas não veem mais nos crentes seriedade, compromisso. Porque as pessoas não veem mais em nós, irmão, o temor a Deus. Porque é escândalo atrás de escândalos. Aleluia. Porque tem muita gente que foi colocada em cima do altar que não era para estar lá. Porque foi colocado pelo homem, mas não por Deus. Aleluia. E quando Deus coloca alguém ali, irmão, aquela pessoa, ela tem o temor de Deus. Ela tem o temor na hora que ela vai pregar, na hora que ela vai louvar, na hora que ela vai fazer os trabalhos para o Senhor. Porque ela sabe que isso não é brincadeira. Que aquilo ali envolve vidas, irmãos. O evangelho envolve vidas, e não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. E nós podemos levar, um líder pode levar muitas pessoas para o abismo, para o inferno. Dependendo da forma que ele está pregando, como ele está agindo, o que ele está plantando no coração da pessoa. E nós não podemos ser assim. Aleluia. Nós temos que ter a direção de Deus naquilo que vamos falar, naquilo que nós vamos pregar. Nós temos que estar ali, irmãos, com temor e tremor de Deus. Não podemos levar o evangelho à brincadeira. Hoje em dia, as pessoas vivem fazendo chacota. É triste. É triste ver os irmãos brincando, os irmãos fazendo o que estão fazendo, pregações. As pessoas só querem enriquecer, prosperar. Eu sei, é difícil. Você quer comer do bom e do melhor, você quer poder se vestir bem, você quer ter um transporte, mas isso não é tudo, irmão. Não é tudo. Você já se perguntou para Deus por que Deus não te dá tudo isso? Por que Deus não te dá um carro, não te faz prosperar? Então você tem que se perguntar para Deus o porquê. Porque muitas das vezes nós pedimos e Deus não dá. Porque às vezes nós nos tornaremos egoístas. Nós às vezes nos tornaremos pessoas que vai pisar nos outros, e Deus não dá, irmão. Se você quer ter as coisas para pisar nos outros, para humilhar, Deus não dá. Deus conhece
a intenção do nosso coração. Aleluia. Por isso ele não dá, porque ele conhece o meu e o seu coração. Muitas das vezes nós pedimos e ele não nos dá. Ele sabe que nos tornaremos pessoas egoístas, avarentas e muitas das vezes deixamos o caminho de Deus, porque às vezes nosso bolso está cheio, às vezes o cara está na casa de Deus e ele deixa a esposa porque enriqueceu, ele agora quer curtir, quer conhecer outras mulheres e deixa de mão a sua esposa, deixa a obra de Deus. E isso é muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo dentro da igreja. Aleluia. Deus nos chamou para fazer a obra dele com amor e tremor, para ganhar almas para o reino dele. Mas infelizmente a igreja, irmão, os ensinos, os cultos que tem, né? As pessoas estão ali e elas querem ostentar, humilhar, né? São pregações que quer enaltecer o homem, quando na verdade nós temos que enaltecer a Cristo, irmão. Engrandecer o nome de Cristo, seja em qualquer situação. Mas não adianta estar ali, irmãos, querer prosperar se não tem amor à obra. Quando a gente tem amor à obra, a gente pode prospera, a gente abençoa, a gente é abençoado. Jesus Cristo disse que era melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. Amém. Antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero ler uma passagem que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, que vai falar sobre ele a mais, o mágico. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bajesus, o qual estava com o procursor Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistiu-lhe ele a mais, o encantador, porque assim se interpreta seu nome, procurando apartar-se da fé o procursor. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procursor, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Louvado seja Deus. Quer dizer, os discípulos estavam ali, Paulo, e eles estavam pregando, mas havia ali um homem, um mágico, ele a mais, que ele estava atrapalhando as coisas de Deus. E aí o discípulo,
Paulo, ele orou e aquele homem ficou cego. Isso não quer dizer que nós temos que orar, irmão, a pessoa ter algum dano, algum problema físico, não. Pelo contrário, nós temos que orar para a pessoa, para que o Espírito de Deus convença aquela pessoa do pecado e da justiça do juízo. Porque o que aconteceu aqui foi da vontade de Deus. E Deus, quando Ele quer realizar alguma coisa referente à sua obra de salvação, quando Ele quer salvar o homem, Deus, Ele faz acontecer o impossível para trazer aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão ouvindo a sua presença. Foi necessário esse mágico que estava ali tumultuando, atrapalhando as coisas de Deus, ficar cego. E assim, irmão, é a vida do homem sem Deus. Ele está cego. Ele está sendo guiado pelas trevas. Ele não consegue enxergar a verdadeira luz, que é Cristo. Ele fica andando em círculos, precisando que alguém o guie. O cego, ele precisa de alguém para guiar ele. Mas um cego espiritual, ele não sabe para onde vai. Toda porta que fala de alguma coisa, ele está lá. Eu era assim, irmão. Eu andava no Allan Kardec, Espiritismo segundo Allan Kardec. Eu andava no Santo Daime. Eu tinha amigos e frequentava a Saixonoê. Eu fui membro por 3 anos da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Eu era oficiante, eu colocava oferenda no altar, na casa de Jorei. Então eu vivia cego espiritualmente, buscando a luz, buscando a paz, buscando ter paz de espírito, buscando descanso para a minha alma. E quantos estão assim, tristes, andam cabisbaixo, com o coração vazio, se perguntando o motivo da existência? Ou muitas das vezes o inimigo vem na mente e diz: olha, você não presta para nada, se mata, sua mãe não te ama, você não tem valor nenhum, a sua vida não tem valor. Era assim. E o inimigo vinha soprando. Mas havia um Deus que me amava. E há um Deus que te ama, irmão. Talvez você não tenha feito essas coisas, talvez você não esteja assim na situação que eu encontrava, talvez esteja numa situação pior, talvez você esteja tomado pelas drogas, pelo álcool. Talvez o inimigo disse para você que você não tem valor e você anda cego, sem rumo, sem direção. Mas Cristo é a direção da sua vida. Cristo é a luz que você precisa, que nós precisamos. Aleluia. E quando o homem tem um encontro com Deus, irmãos, aleluia, ele é transformado, ele é mudado. Aleluia. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, toma em tuas mãos esse trabalho mais uma vez, oramos. Toma auxílio, vem falar ao meu coração, ó Pai. Fala ao coração das pessoas que irão ouvir, meu Pai, esse estudo, falando sobre vocação e chamada, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos dar continuidade a este trabalho, já é a 4ª parte. Nós vamos ler aqui, falar sobre a chamada dos discípulos, a chamada de Paulo. Então nós vamos ler o livro, né? E vamos tentar aqui esmiuçar um pouco do que este livro tem a nos falar. Existe um modo, né? Um modo operante, o autor, segundo o pastor Antônio José, o modo operante da chamada. E ele coloca bem assim: no que tange a maneira como Deus chama os homens para realizar uma missão especial em seu reino, essa chamada sempre está atrelada a uma teofania, ou seja, a uma manifestação divina.
ao homem escolhido. Já vimos como isso ocorre no Antigo Testamento e agora passaremos a considerar os modos operantes da chamada divina no Novo Testamento. Então, quer dizer, a chamada que a pessoa tem, aquele homem, aquela mulher, existe uma manifestação divina na vida dessa pessoa. Uma teofania. Aleluia. A chamada dos apóstolos. Os apóstolos foram vocacionados e chamados por Deus com elevadíssimo nível de teofania, uma vez que sua chamada foi efetuada diretamente pelo próprio Jesus. Então, o próprio Jesus, a teofania, o próprio Jesus, materializado no corpo de homem, ele veio em carne e osso, nasceu de uma mulher e agora estava ali fazendo a obra de Deus, escolhendo os discípulos, aqueles que iriam realizar a sua obra quando ele partisse, subisse, fosse o assunto ao céu. O Deus encarnado, a teofania é uma linha de ação divina e eles não poderiam estar fora dela. Apraz a Deus se manifestar diretamente aos seus escolhidos, principalmente quando eles têm um importante trabalho a realizar para ele, porquanto essa teofania é que se torna a plataforma de sustentação do vocacionado e chamando principalmente nos momentos de crise. Por isso, percebemos como foi importante para os apóstolos a voz de Jesus e chamar-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou então aquelas palavras ditas ao recém-convidado Pedro, após a ressurreição de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. A convicção da vocação e da chamada é que se torna imprescindível para o homem de Deus realizar com êxito a sua missão e por se tratar de uma visão sobre-humana. Essa convicção se deverá estar atrelada conforme aprendemos em toda a Bíblia. Há uma teofania, seja ela antropomórfica, através de profecias, antropopática, angelomórfica ou até mesmo teofmórfica. E os apóstolos, para não fugirem destas regras divinas, aprendem estabelecida ouvirem a voz de Deus a chamar-lhe para a realização de uma grande missão. Aleluia. Ou seja, antropomórfica, irmão, é quando Deus, ele se manifesta através dos profetas. Quando os profetas, eles vinham e Deus falava com o profeta. Quando ele fala com Isaías, quando ele chama Jeremias e tantos outros. Então ele se manifestou de forma antropomórfica e antropopática, angelomórfica, através de anjos. Ele se manifesta. Então Deus, ele tem várias formas, meus queridos, de se manifestar aquele ou aquela a quem ele tem algo a realizar para com a sua obra, para com o seu reino. Vemos a chamada de Paulo. A chamada de Paulo é um dos pontos mais eletrizantes do Novo Testamento. No auge do exercício do seu ignorante zelo religioso, Paulo partira
para a perseguição aos cristãos que ele e seus confederados religiosos. Os judeus consideravam uma ameaça à religião milenar de seus pais e que, segundo eles observavam, estavam caindo no descrédito ao desprestígio popular. Sendo assim, precisava surgir em cena alguém corajoso para liderar em frente de resistência a fim de pôr um freio ao crescimento vertiginoso daquele novo grupo sem antecedentes históricos, segundo eles pensavam, pregadores de uma suposta ressurreição do tal Jesus que eles haviam matado há poucos dias. Liderados por indoutos pescadores da Galileia, não obstante todo embuste conforme eles supunham, o novo movimento estava atraindo a muita gente, desconhecedora em profundidade da lei judaica, esvaziando-se a sinagoga. Os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos nos ajudam a entender a perspectiva e a perplexidade das autoridades judaicas daquela época. Paulo então se propõe a liderar um grupo de resistência que iria pôr um fim àqueles hereges, ignorantes cristãos, com carta branca das autoridades religiosas judaicas de Jerusalém, deflagrou uma terrível perseguição que ceifou a vida de Estevão, infligiu inúmeros sofrimentos aos cristãos de então. No auge dessa perseguição furiosa e para surpresa sua, no caminho de Damasco, Paulo se depara com uma esplêndida teofania e tem um encontro com Jesus ressurreto. Nesse encontro, ele é enviado a Damasco para descobrir o que o Senhor Jesus queria que ele fizesse. Chegando a Damasco, ele é comissionado pelo Senhor Jesus para ser sua testemunha, para ser defensor do cristianismo diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Pois o seu batismo, Paulo imediatamente começara a anunciar que Jesus Cristo estava vivo e que ele é o Salvador e Senhor, isto diante dos judeus, perseguidores, os quais foram ainda mais furiosos e perplexos por haverem perdido o mais ardoso defensor das causas judaicas. Posteriormente, ele prosseguiu na sua pregação diante dos judeus, dos gentios e dos reis daquela época. Durante todo o ministério, ele pôde dizer com toda convicção de que a sua chamada para o apostolado foi puramente divina, sem nenhuma intervenção humana, mas oriunda da vontade soberana de Deus. E esta convicção o sustentava até o fim de que a sua árdua missão. Então nós vemos, queridos, que Paulo, outrora defensor da lei judaica, um homem que aprendeu ali nos pés de Gamaliel, ele pede carta às autoridades para poder perseguir o povo de Deus, aqueles que estavam proclamando o evangelho. Mas Paulo, no caminho, na estrada de Damasco, ele tem uma visão, uma teofania, e Jesus fala com ele. Ele vê apenas uma luz e ouve uma voz. E Jesus diz para ele assim: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és, Senhor, para que eu esteja te perseguindo? Ele diz: eu sou Jesus. Então a gente vê Paulo ali tendo um encontro com Cristo ressurreto, que agora diz para ele: tu vai a Damasco e tu vai para casa, e ali você vai ficar, e ele vai te instruir. Então Paulo, irmão, você vê que Paulo teve um encontro
com Deus. Não estou dizendo que todos aqueles que são chamados, comissionados, tendo uma vocação, vai ter o encontro, não. Mas você vai ter no seu coração essa convicção, porque o Espírito de Deus vai colocar no seu coração, irmão, que você foi chamado, comissionado para fazer a obra de Deus, para evangelizar, para anunciar as coisas de Deus. Não espere que alguém ponha a mão na sua cabeça para dizer, vá para o hospital. Não, irmão. Se você tem essa convicção dentro do seu coração, faça a obra de Deus, vá evangelizar, vá ganhar almas para Cristo. Não fique em casa, descansando, esperando. Use aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu condições de fazer a obra, faça. Use as redes sociais hoje em dia, mas vá fazer a obra de Deus se você tem essa convicção no seu coração. Aleluia. Não estou dizendo aqui, irmão, que não é necessário o homem lhe consagrar, você ter uma cobertura de oração, não. Isso tudo é importante, mas não espere isso. Vá fazer a obra de Deus, ore, medite na palavra do Senhor, peça a Deus, se você tem dúvida, peça a Deus confirmação da sua chamada, da sua, né? Porque se Ele já lhe deu essa vocação, já lhe comissionou, lhe chamou, então peça, mas se você tem dúvida, peça. Paulo teve um encontro. Paulo foi um instrumento usado por Deus, de perseguidor passou a ser um quê? Um evangelizador, passou a proclamar o evangelho. Tanto é que houve dúvida no meio daqueles que já falavam, olha, ele está aí disfarçado, se dizendo que é dos nossos, mas na verdade ele está aqui para sondar, para observar, para depois nos levar para o tribunal. Tanto é que ele foi perseguido por aqueles que pregavam o evangelho, porque Paulo consentiu em morte de muita gente, na morte de Estevão. Então, Paulo passou de perseguidor a ser perseguido pelos próprios crentes, mas depois isso vai reverter. Então, irmão, toda chamada de Deus, ela pode ter uma teofania. Deus pode se apresentar a ti no quarto. É individual, irmão. É algo individual. É cada um. Não quer dizer que o que aconteceu com Paulo vai acontecer com você ou com terceiros. É algo individual. Aleluia. Vamos continuar lendo o livro aqui. Mas foi em Antioquia que se deu o delineamento mais estreito da missão de Paulo, conforme nos diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 ao 3. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Mananem, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que a obra o que tenho chamado. Então o que? Deus separa Barnabé e a Paulo para uma obra específica, para fazer o que Deus queria que eles fizessem. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Então houve ali o quê? Uma unção que foi passada para Paulo, para Barnabé, na imposição de mãos, irmãos. Houve a bênção daqueles irmãos ali que estavam ali, eles abençoaram a Barnabé e a Paulo, impondo as mãos sobre eles. Não diz que se foi na cabeça, pode ter sido na cabeça, pode ter sido no ombro. A Bíblia diz que impondo as mãos sobre eles, os despediram, ou seja, abençoando. Vai na paz do Senhor, que Deus abençoe nessa trajetória. Então, irmão, a gente vai ver que a trajetória de Paulo
É grande, irmão. Aleluia. E que a igreja cresceu. Paulo foi um grande evangelizador. Paulo foi um homem que teve a chamada de Deus. Aleluia. Paulo fazia aquilo que era da vontade de Deus. Paulo era um homem que ouvia a voz de Deus. Eu não vou ler o livro todo, irmão, é muita coisa, mas a gente vê aqui, né, as ações de Paulo pregando, o Espírito Santo direcionando a ele para ir para outro lugar. E depois a gente tem a chamada de Timóteo, né? Na direção que Deus dá para ele. E a gente tem a chamada para o ministério pastoral na igreja. Depois de percorrer a Bíblia, ressaltamos que os modos operantes da chamada dos homens de Deus no Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo Testamento, este simples atrelado à hemateofania, em que sempre fora obedecida o critério de escolha divina. Em toda essa questão, cumpre-nos perguntar como eram chamados os pastores no Novo Testamento e como devem ser chamados hoje, segundo o ensinamento do Novo Testamento. A passagem de 1 Timóteo 1:18 a 19 é muito sugestiva. A nossa abordagem atentar ao tema vocação e chamada, pois nos revela um fato muito importante. Diz-nos o texto sagrado: estes mandamentos te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, limites por elas por boa milícia. Então a gente vê que havia profecias a respeito de Timóteo. Deus usava ali os profetas para dizer: Timóteo, olha, Deus tem a obra contigo. Não é de estarrecer que hoje em dia muitos fiquem apavorados quando se fala em profecia. Nos tempos do Novo Testamento, o ministério profético era algo tão comum que fazia parte do dia a dia dos apóstolos, dos pastores, dos cristãos primitivos em geral, na igreja primitiva, 1 Coríntios 14. E neste texto de 1 Timóteo 1,18, vemos o apóstolo Paulo ordenando veementemente ao seu filho na fé, Timóteo, que se orientasse através das profecias que houvesse acerca dele e segundo as diretrizes que o Espírito Santo lhe dera, falando por profecias, limitasse a boa milícia. Então, por essa passagem, nós podemos ver o quanto é importante para um pastor estar assessorado por um autêntico e dinâmico ministério profético. Então você vê a importância que tem esse ministério profético, que Deus concede ao homem a qual ele chama e vocaciona. Porque através desse ministério profético, Deus usa a pessoa para orientar, para dizer: olha, fulano de tal, eu tenho uma obra com ele. Separa fulano de tal porque eu vou ter uma obra com ele. Chama ele. Mas para isso o homem que é usado, ele precisa estar em oração. Ele precisa ter uma vida com Deus. Ele precisa estar sensível à voz do Espírito Santo para atender somente aquilo que Deus dissera. Ele não pode estar escolhendo pessoas por vista, por aparência, por status social, porque é parente, porque é amigo. Não. Ele tem que fazer a escolha que Deus quer. E o que é que nós vemos hoje
São igrejas aí, altares aí, igrejas totalmente quebradas espiritualmente, porque as pessoas que estão ali, elas não estão na direção de Deus, não foram chamadas por Deus. E por isso a igreja está desse jeito. Não é todas as congregações, não é todas as igrejas, mas a gente vê o embaraço no meio da igreja, as coisas acontecendo, homens, líderes que não têm a direção de Deus para fazer a obra do Senhor com ordem e com decência. A igreja hoje vive um tremendo escândalo. A igreja tem se metido em coisas que não é para estar metida. A igreja foi chamada, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, para ganhar almas para o reino de Deus, para comunicar o evangelho da salvação aos perdidos. Aleluia. Foi para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Enquanto Jesus não vier, irmão, nós temos que ter esse propósito, esta visão de ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. Vamos ver o que diz mais aqui o texto. Infelizmente, existe até aqueles que tentam confinar esse elevado privilégio da igreja aos preitos limites do tempo no Novo Testamento. Todavia, esse privilégio de ter profetas terá presente na igreja até a segunda vinda de Jesus, quando então não mais precisaremos de profecia. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 8 e 10. Enquanto Jesus não chega, a igreja desfruta do alento da voz de Deus soando em seu seio. Sinceramente, aí aqui o pastor diz, sinceramente não sei como a igreja local pode abrir mão de um tão elevado privilégio. Aliás, se assim abraçarmos os falsos ensinamentos da teologia moderna. Mas, enquanto houver um que crê na terra, Deus continuará falando e orientando. E estas orientações divinas, o apóstolo Paulo mandou que Timóteo seguisse fielmente, pois, seguindo-as, ele seria vitorioso. Então quer dizer, irmãos, quando nós seguimos a orientação de Deus, aquilo que realmente vem de Deus, nós seremos vitoriosos. Nós estaremos sendo vitoriosos neste mundo, vitoriosos espiritualmente. Deus nos dará vitória sobre o mal, mas quando nós não damos ouvido, quando nós não estamos atentos à voz de Deus, irmãos, aquilo que Deus nos mostra, então nós perdemos a essência e fracassamos. Nós não podemos perder o foco, a visão de Deus. Temos que estar com a nossa visão em Deus, com o nosso foco em Deus, para não nos perdermos nas coisas deste mundo. A gente vê a igreja aí totalmente desorientada, totalmente perdida, lutando por coisas mundanas, quando na verdade nós temos que lutar pelo reino de Deus, fazer a obra de Deus, deixar as coisas deste mundo de lado e buscar a Deus, orar, ganhar almas para o reino do Senhor, porque foi para isso que Deus levantou a igreja, para que possamos fazer a obra de Deus. E Deus nos chama como profeta, como anunciador da palavra de Deus, para comunicar ao mundo, às pessoas, aos perdidos, que um dia Jesus vai voltar, que é necessário arrependimento. Nós temos que pregar, irmãos, porque a fé só vem quando a pessoa ouve a palavra de Deus. E quando ela ouve, e se essa palavra é pregada com amor, com temor, com seriedade, ela vai penetrar no coração do pecador.
e ela vai fazer aquilo que apraz a Deus, que é da vontade de Deus. Porque muitos são chamados, meus queridos, mas poucos são os escolhidos. Então nós temos que pregar, porque existe muitos chamados, muitos escolhidos de Deus por aí, que precisam ouvir para que as cadeias espirituais caiam por terra e que eles venham aos pés do Senhor, venham se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Então é necessário a gente estar atento à voz de Deus. É necessário, pastor, você estar atento à voz de Deus. Fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Aleluia. E aqui o pastor Antônio Cícero, ele vai concluir o seu trabalho. Ele diz, em tese, nós frisamos que a igreja tem de recobrar esta linha de ação neotestamentária, de modo que os seus líderes sejam todos, sem exceção, vocacionados, chamados, qualificados e orientados pelo Espírito Santo. Aleluia. Então você veja que ele aqui exorta a igreja neotestamentária, de modo que os seus líderes sejam o quê? Pessoas que sejam o quê? Vocacionadas para a obra de Deus, qualificadas, orientadas pelo Espírito Santo, irmão. Aí ele diz, só isso é que pode resgatar ao ministério pastoral a sua autoridade e o brilho. Aleluia. Então, irmão, você vê aí que o negócio está feio. Esse livro aqui foi escrito, mas é para os dias de hoje. É um livro atual. A gente vê a igreja aí se perdendo, doente. Tanta coisa do meio da igreja. As pessoas vão à igreja não em busca de salvação. Elas querem resolver os seus problemas materiais. Querem resolver os seus problemas de doença. E muitas das vezes alcança pela misericórdia de Deus e logo sai da igreja. Muitos saem, outros ainda permanecem ali. Mas nós temos que pregar. Nós temos que pregar e seguir a orientação de Deus. Não podemos ser levados por interesses próprios. Não podemos chamar alguém porque essa pessoa ela tem um status social na sociedade, ela é conhecida. Não podemos chamar alguém porque deu uma certa quantia em valor. Não podemos colocar um líder, uma pessoa ali porque ela tem uma aparência bonita ou porque ela tem uma certa intelectualidade. Não, nós temos que seguir os critérios de Deus nesta questão de vocação, nesta questão de chamada, para que a obra de Deus não fique doente, não fique capenga, não fique manca. Temos que chamar pessoas que realmente Deus quer. Para isso nós precisamos do quê? Discernimento de espírito, uma vida de oração, uma vida de meditação de palavra, uma vida de temor e tremor a Deus, uma vida de compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus. E hoje, irmãos, Jesus está voltando. Você vê aí a tamanha violência, você vê aí o que está acontecendo nos outros países. É fogo, meu irmão, queimando ali o Havaí. Houve um comentário, não sei se é verdade, que na Espanha também já está acontecendo o mesmo. A gente vê a humanidade perdida, as drogas, pessoas se tornando zumbi no meio da rua com aquela droga, a K9. Nós vemos pessoas aí tomadas pelo álcool, pessoas vivendo na imoralidade, pessoas fazendo mal às crianças, a violência dentro do lar. Então nós temos, irmãos, que pregar a palavra de Deus e chamar pessoas que realmente são escolhidos por Deus, não pelo homem. Não importa se vai ficar de cara feia.
Ah, mas é o filho do pastor, mas foi chamado? Se não foi, meu querido, não adianta, porque às vezes vai atrapalhar. Temos que acabar com essa panelinha dentro da igreja, porque tem muito irmão que está na cadeira há vários anos, por conta de panela que se faz dentro da igreja, e não chama a pessoa. Deus já chamou, já orientou, o pastor é aquele que eu quero, é aquela que eu quero, mas o pastor não vai, por conta da panela que tem dentro da igreja, porque as pessoas se acham que é dona da obra de Deus, do ministério da igreja, quando na verdade quem é o dono é Cristo. Então, irmão, a chamada, a escolha do homem, da mulher para o ministério é Deus quem faz. Não é, eu não tenho que escolher a pessoa porque eu fui com a cara dela, ou porque ele é bonito, ou porque ele tem dinheiro, ou porque tem um status social. Não importa, Deus é quem escolhe. Seja um irmãozinho simples ali, que anda de bicicleta, que anda a pé, que se veste mal, que não tem uma boa retórica, que não sabe falar bem. Se Deus chamou, irmão, nós temos que obedecer a obra, a vontade de Deus, para que aquele irmão possa ali se desenvolver, crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento do Senhor e dar fruto para a obra de Deus. Amém? Então, meu irmão, a pessoa que tem vocação e é chamada não pelo homem, mas pela vontade divina. E a gente viu aí muitos exemplos de homens que foram chamados pela vontade divina. Moisés, aleluia, Gideão, Davi, Paulo, Timóteo, Barnabé, Mateus, Pedro, tantos homens que Deus escolheu para fazer a obra, para levar adiante o ministério. Mas essas pessoas foram sensíveis à voz de Deus. Que possamos ser sensíveis, meus queridos, à voz do Espírito Santo nesses dias, para que possamos, meu querido irmão e minha irmã, comunicar o Evangelho às pessoas. Use o que você tem. Se você tem um celular, leve a palavra de Deus através do celular. Se você tem um computador, leve a palavra de Deus através do computador. Se você pode sair, vá evangelizar. Fale de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, dentro do ônibus. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que estão opressas, oprimidas, pessoas que estão desejando a morte, pessoas que saem para poder se matar. E você não sabe. Por isso que nós temos que estar sensível à voz de Deus, para que Deus nos direcione as pessoas para falar do amor dele, do plano de salvação que ele tem na vida de cada um de nós. Aleluia. Jesus, palavra de Deus, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Deus deseja salvar a humanidade, o ser humano. E ele diz: se nós crermos, veremos a glória de Deus. Se a igreja ouvir, se o povo ouvir a voz de Deus, serão salvas e der valor através dos sinais, das coisas que estão acontecendo. A gente vê aí quantos jovens estão perdidos, não querem saber de Deus, querem apenas curtir. Eles acham que essas coisas é balela, é história da carochinha. Mas quando vier o tempos difíceis, meu irmão, talvez seja tarde demais. Então é momento, igreja, da gente se unir para pregar o Evangelho, para saber realmente escolher aqueles que Deus tem chamado para colocar à frente da obra, para que a obra do Senhor possa avançar para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, a sua família. Que onde você colocar a sua mão, o Senhor venha abençoar. Que onde você pisar com a planta dos seus pés, o Senhor venha lhe dar, conforme está escrito na palavra dele. Amém? Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, comente em nome de Jesus. Ajude este canal a crescer
para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ore por mim, por minha família. É o que eu peço em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.